Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o livro Os Analfabetos, o livro de João Gomes, que foi publicado em 1927 e foi republicado, né, pela Coleção Nordestina, que é uma coleção de livros clássicos da literatura nordestina, que é publicado pelas editoras universitárias. Eu senti vontade de fazer esse comentário porque eu terminei de ler o livro e algumas coisas me incomodaram sobre o conteúdo. E eu vou relacionar isso com alguns elementos de literatura e também de sociologia, né? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o máximo possível, comentar, né? Já os comentários geram engajamento. E dá uma olhada aí na descrição para ver as minhas redes sociais, os livros e também os apoios que você pode fazer através do PayPal. Vamos lá. Então, a obra do João Gomes trata de uma família, né? Que tem um pai de família chamado Marcolino, e ele tem uma aversão muito grande a pessoas que sabem ler, né? A leitura, a escrita e, de certo modo, a vida urbana. Então ele vive meio que isolado lá no sítio dele, na fazendinha dele, uma coisa modesta assim, em que ele cuida da família, tem a esposa dele, que chama Torquata, e tem, pelas minhas contas, 4 filhos, mas eu posso ter errado a conta, porque a história centra muito no filho mais velho, chamado Zezinho, né? E aí o Zezinho, ele, por ser um frequentador da cidade, fazendo o comércio com os excedentes da agricultura da família, ele acaba entrando em contato com a vida urbana um pouquinho e se interessa por leitura e por escrita. E aí começa secretamente a aprender a ler e a escrever, e aí quando o pai descobre, o Marcolino, o pai espanca o menino, porque ele estava escondido aprendendo a ler e escrever, e aí o menino pega e planeja e executa uma fuga da família, né? E aí ele vai embora, foge da família para ir embora para São Paulo, né? Que aí acaba interrelacionando muito com outro elemento da cultura sertaneja que o João Gomes trabalha, que é o chamado o conceito de São Pauleiro, né? São pessoas do Nordeste que migram para São Paulo para buscar uma vida melhor. E aí o Zezinho, à medida que ele vai fugindo, ele foge, né? E abandona a família, ele deixa por escrito um bilhete para os pais, mas nenhum dos dois pais sabem ler, né? Então eles acabam apelando para um agregado da família chamado André. E esse agregado ele se aproveita da situação para explorar a família do Marcolino. E o Zezinho, enquanto isso, faz novos amigos na estrada, na viagem, e acaba se estabelecendo em Minas Gerais, não chega nem a São Paulo. E em Minas Gerais, depois de uma série de aventuras, ele começa a prosperar e manda dinheiro para a família, né? Mas passado alguns anos, esse dinheiro é desviado pelo André, que usa o fato de saber ler para conseguir ludibriar a família do Marcolino. Pois bem, passaram alguns anos, o Zezinho, o Zezinho passa a suspeitar, né, a desconfiar do que está acontecendo e manda um emissário dele, né, para ver o que está acontecendo com a família, e descobre que na verdade tudo foi uma tramóia lá do André, que aí se descobre que o André na verdade tinha outro nome, ele fugiu de outra cidade e estava enganando as pessoas, tal. Bom, depois da história toda, né, tudo se resolve, né, o Zezinho meio que recupera o laço com a família, o Marcolino meio que se redime do que fez com o filho, cuidando melhor dos outros e admitindo que aprender a ler e escrever, que ser alfabetizado era uma coisa importante. E o André se casa com quem foi originalmente a professora dele lá em Minas Gerais e gera a sua própria família e tal. Bom, isso aí é o cerne da história. Que inclusive, assim, apesar de ser uma história conduzida, né, ter sido escrita numa época moderna, né, o João Gomes ele viveu o final do século XIX e começo do século XX, ele morreu em 1930, se eu não me engano. Ele em 1930 que ele morreu. Ele conduz a história
assim, com dois elementos fortes, que é um forte romantismo a respeito da vida do sertanejo, certo? Um romantismo que acaba finalizando numa coisa bastante melosa no final, que é esse negócio do amor cortês entre Zezinho e a professora dele, Alice, tão cortês a ponto de eles não expressarem o amor um pro outro e ter a interferência do coronel que adotou o Zezinho como uma espécie de protegido. E é o coronel que une os dois, né? E aí é uma coisa assim de. Antes mesmo de eles começarem a se conhecer, eles já são noivados pelo coronel e depois tem um casamento. Então é uma coisa muito romantizada no sentido de que se enquadra muito mais com o modelo de história do período da literatura romântica, né? Que foi predominante no século XIX. E aí essa linha romântica da história, ela, digamos assim, ela serve ao propósito de mostrar, que aí é o segundo aspecto, a forte ideologia do João Gomes de querer mostrar a importância da alfabetização. Então, em vários momentos, ele deixa de narrar a história para colocar muito mais a opinião dele sobre a importância da alfabetização de uma maneira meio que panfletária, né? Uma coisa assim bem ensaísta. Ele ensaia em muitos momentos, falando para o leitor, diretamente para o leitor, não tanto narrando a história, mas dizendo da importância e que o que faz com que o Nordeste, o sertão, seja tão pobre, é o analfabetismo e tal. Então, não é que isso não seja verdade, não tenha sido verdade, ainda seja, não sei, talvez. Aí tem que comparar os índices de analfabetismo do final do século XIX, começo do século XX para hoje, mas de qualquer jeito, ele está falando da importância da alfabetização. Porém, apesar desse traço positivo dele, dá para notar que o João Gomes, ele vinha de um patamar elitista, né, uma visão elitista a respeito. Ele vê que, a própria erudição dele demonstra isso. Ele vê que as pessoas letradas alcançam mais coisas, só que ele não põe em questão em nenhum momento como isso se desenvolveu no país, e não põe em questão o próprio sistema de hierarquia social. Tanto que o coronelismo no sertão, no Nordeste, é apresentado de uma maneira romântica também, com o Coronel Fidelis, se apresentando como sendo um benfeitor, né? Um benfeitor que busca a justiça, busca valorizar as pessoas esforçadas, tal. E aí, nesse processo de benfeitoria, ele acaba adotando o Zezinho e ele tenta expressar isso com todo o cuidado, tal, mas de fato, quando a gente olha historicamente o coronelismo, os coronéis no sertão, né, tal, no país todo, na verdade, eram muito mais chefes políticos bastante arbitrários no sentido de exercerem as suas vontades, né, que é o resquício do patrimonialismo no país, advindo tanto da colonização portuguesa como do desenvolvimento histórico do país. Então, fica um negócio meio assim, para quem lê a história sem conhecer, você lê essa história, né, sem conhecer a história, fica achando que um coronel no sertão é uma figura protetora, né, como se fosse um protetor da população e tal. E que não é verdade. Talvez tivessem coronéis que fossem benevolentes, mas é muito provável, é muito mais plausível acreditar que esses coronéis eles agiam de acordo com seus desejos de proteger os seus interesses, né? E assim, a maneira como eles tratam também ele, né, o autor, trata os supostos criminosos também é uma maneira romantizada, né? Ele coloca o criminoso como sendo um agente de, sei lá, de índole terrível, como se fosse natureza terrível. O outro, né, tem uma espécie de sub-vilão chamado Bento, que acaba colocando a culpa das coisas ruins que ele fez na cachaça. Então é uma coisa meio ridícula. Como se uma coisa moralista dizer que o álcool fez o cara ser mau caráter. E aí, assim, esse tipo de descritiva, né, de personagens acaba sendo bastante problemático se a gente imaginar uma literatura produzida já no século XX, né, já
sob a influência do modernismo, do movimento modernista. O que dá para mostrar é que o João Gomes, apesar de estar nesse ambiente moderno, a mentalidade dele está muito ainda no século XIX, apesar do espírito progressista de valorizar a educação e a alfabetização, né? Só para finalizar, eu destaquei aqui um exemplo de uma fala que ele escreve. Então, ele coloca nos personagens o que ele quer dizer, né? Como todo autor. Mas é interessante que ele escreve de um jeito em que ninguém falaria daquele jeito. E aí soa estranho, né? Tem aqui uma fala que é do... Deixa eu ver. Eu acho que é do Coronel, se eu não me engano. O Coronel é incorrigível, né? O Coronel Fidel fala assim: Minha Alice, trate de enxugar essas lágrimas. Acalme-se. Já deve saber do meu hábito. O marítimo, quando se vai aproximando da costa, cautelosamente lança ao mar a sonda, uma, duas, muitas vezes, para evitar os escolhos. O coração humano é um pego terrível, e mesmo que Sirtes não o oculte, deve ser sondado quando temos de procurar as riquezas que se acham nele guardadas. Sondei o seu coração, minha amiguinha, desconfiado que nas suas profundezas existisse a valiosa pérola do amor. E lá encontrei. Estarei enganado? Quem fala desse jeito? Seja hoje, seja no século XIX, sei lá. Ninguém fala dessa maneira. É uma coisa assim que chega a ser cômica imaginar um personagem falando. Imagina se isso aqui fosse transformado em peça de teatro ou em filme, para um personagem pegar e falar desse jeito. Não fala, nem as peças de Shakespeare têm esse tipo de elaboração. Certo? Então funciona por escrito, você lendo isso aqui, ou funcionaria melhor como forma narrativa, talvez o pensamento do personagem, mas como fala do personagem, demonstra bem como o João Gomes, apesar de bem intencionado a respeito do romantismo que ele quer expressar e da valorização da escrita, né? E ele, obviamente, tinha erudição, já que ele cita aqui elementos da mitologia, né? Então, dá para ver que ele era uma pessoa letrada, estudada, de uma elite sertaneja, com certeza. Mas fica aí verossímil imaginar alguém falando desse jeito. E um outro elemento também que me incomodou bastante é que numa, numa, no momento em que estava desenvolvendo um dos personagens vilões, né, ou o Bento ou o André, que no meio da história muda de nome para Walter, né, porque ele usava um nome falso, então tem isso também. Mas se referindo a um dos dois, eu não me lembro qual, acho que é o André barra Walter. Ele diz assim que esse vilão era como se fosse um dos bolcheviques da recém-criada, né, União Soviética. O que demonstra também, né, não só assim, desinformação do autor a respeito do movimento bolchevique, da Revolução Soviética, a Revolução Russa, né, em 1917, já que ele está escrevendo um livro que 10 anos depois, mais ou menos, 1927 foi quando foi lançado o livro. E aí, mas demonstra muito a construção cultural do anti, né, do anticomunismo, certo? Que é uma coisa vigente até hoje, certo? Então a força do discurso hegemônico anticomunista, antissocialista, anti antiprogressismo no sentido de uma sociedade mais justa e igual, já estava presente naquele momento, em 1927. E aí é interessante ver expresso como forma de literatura uma coisa tão tosca de se dizer, né? É como se hoje, sei lá, alguém comparasse num texto literário ou num filme a vilania como se fosse de origem racial, certo? Ou de alguma nacionalidade, certo? É uma coisa que se evita fazer porque não é politicamente correto você pegar e associar as ações malévolas de um indivíduo com um grupo de indivíduos específicos, né? Que é uma coisa que não é correto fazer. Mas ele faz, demonstrando também, né, ou desinformação
houve descuido ou apenas a questão hegemônica mesmo, como em alguns vídeos aqui eu já tratei a questão de como a mídia de entretenimento, né, a mídia jornalística meio que conduz as ideologias das pessoas sem as pessoas perceberem. Bom, essas foram as minhas impressões do livro Os Analfabetos, certo? De qualquer jeito, eu recomendo a leitura, é um livro interessante, apesar de longa, no sentido de que demora para desenvolver as coisas, mas tem esses aspectos, né, desse excesso de romantismo e de falhas, digamos assim, né, ou imprecisões a respeito de aspectos mais ideológicos mesmo. Mas demonstra a ideologia do autor, certo? O autor está tentando expressar. Mas fica de positivo essa questão de valorizar a leitura, né, a escrita, a educação como forma de superação das dificuldades regionais, né? Por isso que ele consta na coleção nordestina e valoriza muito essa questão do aspecto do sertanejo, né? O sertanejo como sendo alguém que supera as coisas apesar das dificuldades, certo? Engraçado que tem uma hora que ele fala que os imigrantes do Nordeste um dia iriam voltar para a região, depois de imigrar tanto para São Paulo, iriam voltar trazendo algum tipo de, sei lá, renascimento da região. Bom, aí fica para o tempo e para a história se isso acontece ou não. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e dar uma olhada aí nos links que estão na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!